Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente está dando uma sequência aqui de geometria espacial, área e volume das figuras espaciais que mais caem na prova do Enem. Então esse é o prisma reto que a gente vai calcular a área e o volume. Vem junto comigo. Bom pessoal, olha só. Prisma reto, tá? Primeira coisa, lembra? Caixa de sapato. Lembra da caixa de sapato? É uma caixa de sapato, tá? Um prisma reto que é especial, que tem todas as medidas iguais, é o cubo. Então, se você conseguir entender esse aqui, o cubo vai ficar molinho, tá? Por isso que eu optei por fazer tudo nesse prisma aqui, que as medidas das dimensões, né? Comprimento, largura e altura são todas diferentes. Se você conseguir entender isso aqui, com o cubo é tranquilo, porque é tudo igual, né? Aqui não, você vai ver que muda um pouquinho. Então, o que você tem que entender aqui? Bom, para calcular a área, pessoal, o que você precisa saber para calcular a área aqui nesse caso? O que é a área do prisma? São as faces, são as áreas das faces, né? Então, o que você tem que perceber? Por isso que eu pintei aqui de três cores diferentes. E no caso do prisma, se as três dimensões forem diferentes, como é aqui, ó, esse lado mede 10 decímetros, essa aresta aqui mede 5 decímetros e essa aresta aqui mede 8 decímetros, ou seja, as três arestas têm medidas diferentes. O que vai acontecer? Você vai ter sempre faces iguais, duas a duas. Então, o que vai acontecer? Ó, a face rosa de trás, ela é igual à da frente, né? Se você consegue imaginar a caixa, a parte da frente é igual à parte de trás. A parte de baixo, que é a tampa verde aqui, vai ser igual à parte de cima. E a laranja de um lado vai ser igual à laranja do outro. Então, é a primeira coisa que você tem que perceber aqui no prisma reto, né? Então, essas faces opostas, elas têm a mesma medida. Então, quando você calcula a área de uma, você está calculando automaticamente a área da outra. Por isso que eu dividi nessas três cores aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a área desses três retângulos diferentes aqui. Primeiro retângulo, o retângulo rosa aqui. Repare o seguinte, pessoal, ó, retângulo rosa, a altura dele, 8 decímetros, tá? Ficou um pouquinho desconfigurado aqui, vou botar, você imagina ele, vou botar assim, né? Você imagina ele deitadinho aqui, ó. 8 decímetros, ó, o rosa. E essa largura aqui do rosa, né, é a mesma daqui, 10 decímetros. Então, 10 decímetros. Ponto, pessoal. Base vezes a altura do retângulo, né? 8 vezes 10, 80 decímetros quadrados. Assim como eu fiz na minha aula do cilindro, quem não viu, pô, vale a pena ver, dá uma conferida aqui embaixo, dá uma conferida lá, porque ficou muito legal a aula. Então, ó, como eu fiz no cilindro, eu coloquei as medidas todas em decímetro, porque no final eu vou falar uma coisa interessante, então todas as medidas estão em decímetros, tá? Então, ó, retângulo, base vezes altura, 8 vezes 10, 80 decímetros quadrados é a área do retângulo rosa. Do retângulozinho laranja, desse retângulo lateral aqui, ó. Repara, pessoal, a altura do laranja é a mesma altura do rosa, ó. Também é 8 decímetros, tá? Então, vou botar aqui, ó, 8 decímetros. E essa profundidade aqui, ó, que é a base dele, tem a mesma medida daqui, ó. Então, se aqui é 5 decímetros, aqui vão ser 5 decímetros também. Então, 5 decímetros. Beleza? De novo, a área do retângulo, base vezes altura, 5 vezes 8, 40 decímetros quadrados. De novo, pessoal, eu estou calculando a área dos três retângulos ali, que eu pintei ali de três cores diferentes, tá? O último retângulo, que é o retângulozinho verde. Esse está imediato aqui, ó, 10 vezes 5, aqui é 10 decímetros, e aqui 5 decímetros, 10 vezes 5, 50 decímetros quadrados. Beleza, pessoal? As três áreas. Qual o cuidado que você tem que ter aqui? O que eu falei lá inicialmente, cada retângulo desse aqui, ele aparece duas vezes. Ó, duas tampas, duas laterais, duas, uma frente e um verso. Então, para você calcular a área aqui, esse valor aqui ele vai ser multiplicado por 2, né? Porque são dois valores. Então, aqui não vão ser 80, vão ser dois dele. Então, vai ser 160. Aqui não vai ser 40, vai ser 80. E aqui não vai ser 50, vai ser 100. Só você somar. 0, 14, 340 decímetros quadrados, né? Perdão, decímetros quadrados. Isso é a área do prisma todo. Tranquilo até aqui? A área do prisma é a área dos retângulos que compõem o prisma. Tranquilo? Entendeu até aqui? Se entendeu essa parte da área, pessoal, o volume fica tranquilo. Por quê? Porque o volume
é o quê? É a área da base multiplicado pela altura. Só isso, pessoal. A área da base você já calculou. Concorda comigo que a base é essa parte verde aqui? Então, qual é a área da parte verde? Ó, 50 decímetros quadrados. Então, essa área aqui é 50 decímetros quadrados. Então, acabou, né, pessoal? Volume. A área da base vezes, quanto é a altura desse prisma aqui? 8. Isso dá 400 decímetros cúbicos. É o volume. Calculou a área, calculou o volume, pessoal, quase toda questão que envolve geometria espacial você vai conseguir acertar com essas informações. Último detalhezinho aqui antes de a gente terminar. Por que eu escolhi o decímetro? Eu sempre estou escolhendo o decímetro porque sempre para lembrar todo mundo, pessoal, litro é decímetro cúbico. Se tiver alguma questão que peça para você responder em litros, você sabe que você tem que ter as suas medidas em decímetros, porque o resultado final do volume vai ficar decímetros cúbicos. Pessoal, não esquece disso, porque isso cai toda hora. E eu falo toda hora, se não ficar me vendo falar toda hora, porque cai toda hora. Valeu? Gostou? Vou pedir aqui, deixa um like, se inscreve no canal, tenho feito várias aulas vinculadas ao Enem, questões do Enem, pô, tem várias coisas interessantes. Não perde não.